tema da lição de número 5 é: o casamento é para sempre. Quem tem a lição do trimestre que está sendo estudada, faz assim, por favor. Muito bem. Ainda tem ali disponível, não? Não, né? Maravilha. Muito bem. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Fato. Alguns expositores, na tentativa de criar um cenário mais fácil de gerenciar as crises conjugais, dizem, mas a Bíblia diz que é o que Deus ajuntou que não separe o homem. E se não foi Deus que ajuntou? É o que alguns perguntam. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia não está falando aqui de casais isoladamente, está falando do casamento como regra, como lei, partindo do princípio que a união entre homem e mulher dentro do ambiente do casamento foi Deus quem ajuntou, foi Deus quem estabeleceu. Essa é a regra. Se homens e mulheres, por razões, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, por razões quaisquer, não convergem na mesma direção, papel e propósito, não se pode argumentar com isso que é porque não foi Deus que ajuntou. Porque, repito, a regra aqui não está se referindo a um casal específico isoladamente, está se referindo à lei que Deus estabeleceu no Éden quando uniu Adão e Eva como matriz. Na hermenêutica existe uma lei chamada de lei da primeira citação. A lei da primeira citação será sempre referência para uma situação que estiver sendo questionada ou discutida. Ela é tão forte que, inclusive, no mundo jurídico, ela tem o seu poder. Sempre se apela para a primeira citação para que não se crie, ou para que ela sirva como jurisprudência. A partir do momento que você cria uma jurisprudência, você abre caminho para que aquilo se estabeleça como uma referência para decisões posteriores. A lei da primeira citação em relação à família está em Gênesis capítulo de número 2, quando Deus cria Eva para Adão, uniu-os e os torna uma só carne. Entendido? Diga amém. Verdade prática: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Muito bem, leitura bíblica em classe já foi feita? Já foi lida? Introdução da lição. Eu vou seguir o modelo que eu sempre pratico com os irmãos. Eu prefiro ler o tópico, esclareceu alguns pontos. Se tivermos perguntas a fazer, o ideal é que elas sejam feitas no final, porque nós temos gente online e se o irmão perguntar, a pessoa que está online não capta e aí quebra o raciocínio dele ou dela lá. Por outro lado, às vezes o irmão me faz uma pergunta no primeiro tópico cuja resposta está no segundo, e aí a gente termina tomando mais tempo no primeiro tópico sem conseguir avançar quando a resposta estará lá na frente, tá bom? E eu vou... a gente não tem aqui, eu não tenho aqui um painel de anotações, que eu queria fazer 2 colunas aqui, mas se eu esquecer de citar as 2 colunas, no final o irmão vai dizer assim: pastor, as 2 colunas, só isso, que aí eu lembro, porque a questão do texto em questão, não é que o texto é polêmico, o texto é simples demais. O assunto na Bíblia de adultério, divórcio, repúdio, é um assunto simples, prático. Jesus trata em linha jurídica, Jesus trata em ambiente legal. A questão é que nós aprendemos a ler a Bíblia com a mentalidade tão religiosa que nós precisamos forçar que a Bíblia seja um livro religioso, e não é. A Bíblia é um livro jurídico, gente. E leis não são estabelecidas para agradar ou desagradar alguém de modo isolado. Leis são estabelecidas para que haja parâmetro
de conduta, regra de conduta. É só a gente analisar o texto sob essa perspectiva. Vamos lá, introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Veremos que a Bíblia condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. Num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, apresentamos um estudo que fortalecerá a instituição do casamento e apresentará seu caráter divino, pois foi Deus quem a instituiu. Amém? Aqui é o plano de aula, né, gente? Vamos logo para a lição, meu Deus. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 a 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Deixa eu começar lembrando para os irmãos que no texto, o foco de Jesus, nem nesse, nem em Mateus 19, que é o texto que Jesus trata do divórcio e do repúdio, em nenhum deles o casamento é o centro da atenção no discurso de Jesus. Neste texto que nós estamos lendo, o centro da atenção é o pecado do adultério. Esse é o foco. O casamento inevitavelmente é citado porque não há adultério sem casamento sendo ferido. Então Jesus inclui o casamento no contexto da fala, mas o foco é a sua condenação ao pecado do adultério. Em Mateus capítulo 19, o foco de Jesus não é o divórcio. Em Mateus capítulo 19, o foco de Jesus é o repúdio, que a gente vai distinguir aqui para você ver. E é interessante notar que Jesus em nenhum momento está aprovando o divórcio, mas ele está condenando ainda mais o repúdio, porque ele é mais cruel do que o divórcio. Existe no contexto um outro pecado que é mais grave do que o adultério e que nenhum expoente da Bíblia toma tempo para falar dele, e que Jesus diz que ele sim destrói o casamento. Tá? Vamos avançar para o irmão compreender essa questão. A condenação do adultério. Definição de adultério. No grego a palavra é moikeia, que dá a ideia de impureza sexual. Cometer adultério, ser adúltero, ou ter relação com a mulher ilícita, ou com a mulher que não é sua. Praticar devassidão. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Dá uma pausa para eu explicar para os irmãos que no Antigo Testamento, Deus se apresenta para Israel como um marido. Isaías capítulo 54, o Senhor diz para Israel: o Senhor teu Deus será o teu marido. O Senhor chega a declarar que Jerusalém, que era uma mulher estéril, estava sendo agora nutrida para que se tornasse fértil e gerasse filhos. Os filhos de Israel são chamados de filhos de Deus pelo casamento espiritual que Deus faz com Abraão quando estabelece uma aliança entre ele
e Abraão. Existe um momento na Bíblia que Deus então chama Oséias e manda Oséias se casar com uma mulher da prostituição. E Oséias vai a um prostíbulo e toma de lá uma mulher para si e se casa com ela. Aquela mulher representa Israel e Oséias está representando Deus. E Deus está dizendo: eu busquei vocês no lugar que nenhum outro Deus aceitaria vocês. Um homem não buscaria a esta mulher para se casar com ela, Gomer, porque ela era uma mulher da prostituição. O que Oséias está fazendo é o que eu fiz com vocês. No meio do casamento, Gomer abandona a sua casa e volta para o prostíbulo. E lá nas suas prostituições ela fica grávida. E Deus diz a Oséias: vai lá, busca ela, traz de volta para casa e a recebe por esposa. O que Deus está dizendo é: vocês me abandonaram, se enveredaram por outros deuses, ofereceram sacrifícios a outras divindades, mas eu continuo amando vocês e quero vocês comigo, minha nação, minha esposa amada. Deus está usando Oséias, olha o processo que o profeta tem que passar, para que Deus mostre para Israel o quanto ele amava. Chega um momento, Gomer de novo abandona Oséias, volta para a prostituição, fica grávida de novo, e Deus diz a Oséias: vai lá e traz ela de volta. Oséias vai lá, no prostíbulo, traz Gomer de volta como sua mulher, grávida da sua prostituição. E Deus está dizendo de novo: vocês me traíram outra vez, enveredaram por outros deuses outra vez, e eu quero vocês ainda como a minha nação eleita, o meu povo escolhido, a minha esposa, embora uma esposa infiel, mas a esposa que eu amo. É isso que Deus está dizendo para Israel na experiência de Oséias. Porém, chega um momento que Israel continua pecando contra Deus e quebrando a aliança, traindo Deus. O termo é adultério ou prostituição. Então o que acontece? Em Isaías capítulo 50, versículo 1, o Senhor então chama Israel de mulher repudiada. O Senhor se afasta, não dá para continuar convivendo com vocês, porque vocês não se arrependem da vossa transgressão. Então Deus casa com Israel, Israel é esposa, Israel trai Deus e Deus quer de volta. Mas chega um momento que há um abuso dessas traições e o próprio Deus decide repudiar a Israel. Isaías 50, versículo 1 diz: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões foi repudiada a vossa mãe. Vou mostrar para os irmãos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento existe uma diferença entre divórcio e repúdio. Aqui Israel está sendo repudiada. O que é repudiar? Dá para ver daí? Casal. O que é repudiar? Não dá para ficar junto. Estão divorciados? Não. Estão repudiados. Jesus condena o divórcio. Olha bem para mim. Jesus condena o divórcio. Olha nos meus olhos. Jesus condena o divórcio. Mas ele condena muito mais o repúdio. E eu vou dizer por quê. Tem muita gente no ambiente da igreja vivendo a hipocrisia de um casamento repudiado, bancando o mais santo do que o outro que sofreu um divórcio. Quando na verdade Jesus está reclamando dessa hipocrisia religiosa. É bom lembrar que o discurso de Jesus tem 3 fundamentos, anota.
Jesus está defendendo a estabilidade da família. Vou mostrar isso. Jesus está defendendo o direito da mulher. E Jesus está defendendo a responsabilidade do homem. Por que, pastor? Direito da mulher e responsabilidade do homem? Porque ele é a cabeça da criação. Porque ele representa Deus. Porque no casamento a responsabilidade dele é maior. Justamente pelo fato de que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. A graça não veio facilitar as coisas. Está enganado quem pensa. A graça é a terceira instância. É a instância superior. Não tem para onde apelar. Primeira instância, inocência. Segunda instância, lei. Terceira instância, graça. Na primeira instância, o homem falhou, quebrou o seu estado de inocência. Na segunda instância, o homem falhou, ele não foi capaz de obedecer à lei. Jeová diz: eu vou trazer a terceira instância que não depende de vocês, só depende de mim. Se o homem ainda assim brinca com a terceira instância, está brincando com a graça. E aí a Bíblia diz que é perigoso vituperar o Espírito da graça. Está dando para entender, não? Agora observe. Israel em Isaías 50 é uma esposa repudiada. Já em Jeremias capítulo 3, versículo 8, o Senhor dá carta de divórcio para Israel. Não vou ficar insistindo com um povo que não me quer. Hoje, Israel, a nação eleita, é uma esposa divorciada do pacto com Deus. Vai haver reconciliação? Vai. Quando Deus voltar a tratar com Israel, pelo processo de purificação, vai haver reconciliação. Mas até lá, Israel terá que pagar o preço da sua escolha de trair, de desobedecer, de afrontar a Deus. Não é por acaso que a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus é uma aliança que estabelece um casamento entre Cristo e a igreja. E não é por acaso que o casamento é tão exaustivamente apresentado na Bíblia como algo de valor espiritual. É justamente porque ele representa esta união entre Deus e Israel, essa união entre Cristo e a igreja. Permitir que ele seja banalizado é desconhecer o padrão do relacionamento espiritual que envolve Cristo e a igreja. Então, o adultério, aqui exposto no primeiro tópico da lição, trata da quebra desta aliança que fere esse pacto, que rompe esse pacto. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então observe que o propósito primário de Jesus é defender a estabilidade da família. O ambiente da família precisa ser um ambiente estável, curado, saudável. E Jesus deixa muito claro que o adultério fere, adoece, compromete este ambiente. E ele está condenando para preservar a estabilidade da família, que, como já disse Rui Barbosa, é a célula materna
da sociedade. Segundo subtópico, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem: divorciar-se de sua mulher. Explico lá na frente isso aqui. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora quanto dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Calma lá, peraí, deixa eu ver se já é aqui que eu faço a... Vamos lá. Jesus está nos ensinando 2 coisas aqui sobre moiqueia: adultério ou impureza sexual. Número 1, Jesus está nos ensinando que quem olha e cobiça já está cometendo o ato do adultério. O interessante é que o cobiçar aqui não está relacionado ao olhar casual. Está relacionado ao olhar e maquinar. Tiago, vamos para Tiago, capítulo 1, fala disso assim de maneira muito explícita, versículo 14 e 15. Tiago fala dos 4 estágios do pecado. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado quando é atraído. Capítulo 1, versículo 14 de Tiago. Onde é que ocorre a tentação? Na atração. Aqui não é pecado, é tentação. Preciso que o irmão entenda, e você que está em casa com a gente pelo culto online, ninguém é tentado por aquilo que não lhe atrai. Aquilo que não te causa desejo, não te tenta. Então cada um é tentado quando é atraído. Segundo nível da tentação: depois de atraído, o indivíduo é engodado, fisgado. A ideia aqui é de um anzol com a isca dentro da água. O peixe olhou, comida, uau, atração. Ele pode ir buscar uma comidinha mais fácil, mas quando ele é fisgado, ele vai e pá, e aí o anzol. Agora, o processo de saída é mais doloroso, porque foi fisgado. A tentação está aqui nesse nível. Quando o indivíduo rumina, constrói, foi fisgado. Fisgado por quem? Pelo diabo? Não. Versículo 14. Pelo seu próprio desejo. Isso está na natureza humana. Todos sentem. E embora o assunto aqui seja de moiqueia, de pecados sexuais, se aplica a qualquer um em áreas diversas, porque muitos são atraídos por outras situações que podem lhe ocorrer, de ser fisgado pelo seu próprio desejo. Aí o versículo 15: então a concupiscência, o desejo, havendo concebido. Quando é que o desejo concebe? Quando deixou de ser desejo e passou a ser
plano. Agora o indivíduo começa a construir a forma de atender o desejo. A expressão literal é: ficou grávido. Foi tentado, foi fisgado e engravidou do desejo. Agora ele começa a construir o momento de dar à luz. O que é dar à luz aqui? Veja só. Havendo concebido, dá à luz o pecado. Dar à luz o pecado é ir para as vias da execução. Jogou para fora. Se dispôs a. E a partir de então, o pecado sendo consumado gera morte. Depois do momento que eu joguei para fora, cometeu. O pecado ser consumado aqui é um passo à frente do já ter cometido. Quando o indivíduo dá à luz, o pecado aqui já foi cometido. Consumar aqui é decidir criar a criança. Continuar. Gera morte. Começa com a tentação em 2 estágios: atração, engodo, fisgado. Uma vez fisgado, a concupiscência engravida, o desejo gera. Agora eu estou maquinando a execução. E então eu coloco para fora, executo, cometo, faço aquilo que eu planejei, engravidei. O consumar, porque tem gente, não, pastor, mas até aí não consumou. Não, deu à luz. Está feito. O consumar aqui vai além do dar à luz. É depois de dar à luz resolver criar a criança. Ou seja, dar continuidade ao pecado. Se transforma no estilo de vida. Aí Tiago diz: gera morte, vai matar. Espiritualmente não tem como sobreviver. Essa é a orientação. E é disso que Jesus está falando quando ele declara sobre olhar e cobiçar. Ser atraído, ser fisgado. No desejo, concebe. Começa a crescer o plano. Executou, deu à luz. E resolveu fazer disso um modelo de vida. Gera morte. Então Jesus está falando do cuidado que nós temos que ter antes de acontecer o fato com o que nós desejamos. O que está sendo cultivado dentro de nós. Por que eu estou botando a mão aqui? Porque Tiago chama de conceber, ele fala de ventre, ele fala de gravidez. É uma linguagem figurada, obviamente. Então Jesus orienta que mesmo antes de permitir que aconteça a queda, o deslize, a quebra do pacto, cuidado com o que você deseja. Porque desejar já é um ato de execução do pecado. Então muitas vezes nós ficamos condenando o A ou o B que cometeu e nós estamos grávidos. Só não demos à luz. E dar à luz é uma questão de tempo. Quando você está... É só uma questão de tempo. Se a gente pegar a orientação de Jesus ao pé da letra, ele está dizendo: corta o mal pela raiz.
executa, elimina, antes que. Inclusive o comentarista da lição tem um momento aqui que ele cita, quando Jesus diz, se a tua mão te faz pecar, arranca. E ele disse que aqui Jesus não está sendo literal. Desculpa, tá. Jesus é judeu. A lei mosaica era tomada ao pé da letra. Não é incomum até hoje para eles arrancar a mão de alguém, não. A lei do talião é radical. Jesus não está usando linguagem figurada aqui, como o autor da lição sugeriu, não. Jesus está dizendo, é melhor você ficar sem um, isso é literal, do que com os dois, e para o quinto, e para o inferno. É radical. O que significa a palavra radical? Aquele que prima pela raiz. A palavra radical vem é da mesma etimologia da palavra raiz. Radical é aquele que prima pela raiz. E cá entre nós, os posicionamentos do Evangelho são bem definidos. Por isso que Jesus diz que se alguém quiser lhe seguir, negue-se. Porque é muito posicionado isso. Tá? Então ele está condenando, deixa eu pegar aqui para ver os horários. Jesus está condenando o adultério e alertando que o adultério começa na cobiça. Coisa que a gente normalmente não fala. Tá? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Quem é professor? Por favor. Professor ou professora, né? Está acostumado com a lousa, com... Ah, sim, senhor. Foi mesmo? Não, tranquilo. Escreve aqui, irmão Muricy, adultério. Escreve do outro lado, pode ser em cima e embaixo. Dureza de coração. Ok, agora escreve aqui, divórcio. Agora escreve aqui, repúdio. Muito obrigado. Deixa aí bonitinho. Os males do adultério é sempre prejudicial à estrutura da família. Aí volto a dizer, o foco de Jesus é a estabilidade da família. Qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Deixa eu vir para cá, para eu pontuar com os irmãos uma coisa. Olha bem, Jesus não diz que adultério justifica fim do casamento. Em nenhum lugar da Bíblia. Jesus deixa, quando alguém diz assim, e por que Moisés autorizou dar carta de divórcio? Jesus diz, por causa da dureza de coração. O que Jesus está dizendo é que ainda mais prejudicial do que o adultério é a dureza de coração. Como? Quando quem pecou não se arrepende. Ou quando quem foi ferido decide não perdoar. É pecado e leva para o inferno.
adultério é pecado e leva para o inferno. Mas Jesus está dizendo que o que destrói o casamento é a dureza de coração. Foi por causa disso aqui que Moisés deu autorizou dar carta de divórcio. Deus perdoa Israel todas as vezes que Israel peca, lhe abandona e lhe trai, indo à prostituição espiritual, à idolatria. Mas quando ele percebe que Israel não quer se arrepender, apesar do perdão liberado, ele dá carta de divórcio a Israel por causa da dureza de coração. Quando não há arrependimento por parte da figura infratora, decisão de mudar, de tomar posturas que correspondam com a preservação da estabilidade da família, existe uma dureza de coração. Quando mesmo que a pessoa infratora se arrepende, mas a pessoa ferida está tão dilacerada, e às vezes tem uma personalidade diferente, complexa, e decide não perdoar, nós temos caracterizada uma dureza de coração. E nesse caso, Moisés disse: se dê a carta de divórcio. Aí é porque Deus aprovou o divórcio como alternativa? Não. É porque há uma dureza de coração que impede que a operação da restauração aconteça. Alguém me entendeu? Exatamente. Exatamente. Divórcio e adultério. O problema é que a tradução da língua portuguesa transformou as duas palavras em uma só. Mas a palavra grega para divórcio é uma, e a palavra grega para repúdio é outra. Repúdio é apoluo, e divórcio é apostasion. E em Mateus 19, Jesus usa as duas palavras. Nenhuma das vezes ele está aprovando uma ou outra. Fique isso muito claro. Em nenhuma das vezes Jesus está aprovando uma ou outra, mas ele está deixando claro que apoluo é mais cruel do que apostasion. E vou lhe dizer por quê. Em Malaquias capítulo 2, versículo 6, por exemplo, que o Senhor diz: porque eu, o Senhor, odeio. Na língua portuguesa está o divórcio, no hebraico é o repúdio. Eu, o Senhor, odeio o repúdio, que é ishalar. A palavra divórcio no Antigo Testamento é laqueritut. Por que Deus odeia o repúdio? Porque nos dias de Jesus, o texto de Mateus 24, versículo 1, Deuteronômio, vamos para lá? Deuteronômio 24, 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Nos dias de Jesus havia duas escolas de pensamento, de interpretação da lei. Uma era conhecida como a escola de Shammai, que era uma escola mais conservadora, mais tradicional, e a outra era chamada de escola de Hillel, que era uma escola mais liberal. A escola de Shammai entendia encontrar nela coisa vergonhosa. Por exemplo, ela se casou como virgem e na noite de núpcias o homem descobriu que ela já havia se deitado com outro.
Então ele foi enganado, portanto envergonhado, e ele poderia então diluir, dissolver, desfazer o casamento, porque houve coisa vergonhosa. Ou, no caso de ela, depois de casada, deitar-se com outro homem, cometendo adultério, ele foi desonrado. Assim interpretava a escola de Shammai, e os estudiosos mais tradicionais entendem que Deuteronômio 24, versículo 1, está apontando realmente nessa direção. Mas a escola de Hillel, que era uma escola mais liberal, começou a interpretar que coisa vergonhosa era coisa desagradável. Por exemplo, o homem se casou com uma mulher de olhos negros, e daqui a X tempo ele encontrou uma de olhos azuis, e ele, opa, aqui me agrada mais. Então eu não quero essa porque essa tem os olhos negros, eu quero aquela que tem os olhos azuis. Então a escola de Hillel começou a permitir essa interpretação, e os homens estavam repudiando suas esposas por causa do tamanho do nariz, por causa do padrão social, por causa da... Mas o que estava acontecendo em Israel? Divorciar era muito caro. Não era só dar a carta de divórcio. Tinha que devolver para ela o dote que ela trouxe, com a correção pelo tempo que ela ficou casada. Ela trouxe 500 vacas, e ao longo de 10 anos de casada, 500 vacas viraram 1.000. Então ele tinha que devolver as 500, mais 500. E os caras estavam sem querer mexer no bolso. O que é que estava acontecendo? Para não mexer no bolso e não dar carta de divórcio, chamava a mulher. Me permitem, Mariana, vem cá. Dois machos, viu? Aqui tudo é minha propriedade, tá? E não quero mais porque eu encontrei coisa vergonhosa, não gosto do olho, não gosto do nariz, não gosto do queixo. Vem para cá. Fica aqui no cantinho da fazenda que eu fiz uma casa para você morar aqui. Tá? Porque na casa principal eu vou morar com a nova. Então ela era repudiada, jogada lá no canto, sem direito à sua vida, sem direito ao seu direito. E ele estava com a nova de boa, curtindo todos os direitos que ele tinha, inclusive do dote que ela trouxe. Obrigado, irmão Amar. O que Jesus está dizendo? Jesus está condenando o ato do repúdio, porque essa mulher que foi jogada para o escanteio vai começar a se aventurar, até pelas suas necessidades emocionais, físicas e psicológicas, vai se aventurar em relacionamentos em sombras. Jesus está dizendo, o homem que fez isso com ela, está induzindo ela ao adultério. E aquele que se deitar com ela também está adulterando. Aqui Jesus está defendendo o direito das mulheres do seu tempo, que estavam se tornando escravas dos seus maridos, com os seus direitos sonegados por eles, enquanto eles gozavam de todos os direitos que eram favorecidos por uma sociedade tradicionalmente patriarcal, sim, machista. E Jesus está trazendo o direito da mulher para o mesmo patamar e dizendo, não as tratem assim, com repúdio. O que Jesus está dizendo em outras palavras é, seja homem, assuma a sua esposa. Mas se porventura, se por causa da dureza do teu coração, você não quiser assumi-la, não a escravize, libere-a. Em nenhum momento ele está defendendo isso aqui, o divórcio. O que ele está dizendo é que isso aqui, o repúdio, é ainda mais cruel
porque escraviza. Em nenhum momento ele está dizendo que o adultério é tolerável. O que ele está dizendo é que a dureza de coração é ainda mais adoecedora do que o ato do adultério. Porque se o ato do adultério não for dado continuidade, houver arrependimento, o perdão é liberado. Mas a dureza de coração é uma manifestação permanente de um sentimento da alma. Então Jesus está defendendo a estabilidade da família, o direito da mulher e a responsabilidade do homem de garantir que o direito dela seja atendido e que a família seja preservada. Compreender isso aqui simplifica toda essa polêmica que se cria em torno do assunto. Não tem polêmica. Isso aqui é lei, Constituição. Na Constituição, Jeová diz, artigo 1º, o que Deus uniu, não separe o homem. Artigo 2º, não adulterarás. Artigo 3º, se porventura houver o ato do adultério, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se houver dureza de coração, mudou o cenário. Vamos agora para o tribunal, porque existe um cenário que precisa haver uma discussão entre as partes para que se resolva a questão. Aí Jesus vem como advogado e diz: a família é o centro, ela precisa ser preservada. Portanto, não adulterarás, para que a família seja preservada. Agora, se você, pela dureza do teu coração, decidiu chutar o balde e não quer mais o casamento, não escravize, libere. O que tem acontecido no ambiente da igreja? Eu conheço gente que, porque divórcio é pecado, está vivendo repudiado há 30 anos. Cada um dormindo em um quarto. Não se tocam, não se comunicam como marido e mulher. É repúdio. Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 7, assim: não vos negueis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, se for para vos aplicardes ao jejum e à oração, e por um pequenino espaço de tempo, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. A vida íntima do casal é uma dívida que o marido tem com a esposa e que a esposa tem com o marido. Paulo chama de dívida. E não é uma dívida que a mulher tem com o marido sozinha, não. Também é uma dívida que o marido tem com a mulher. Ah, se só tivesse casal aqui. É uma dívida mútua. E é tão mútua que Paulo diz assim: porque o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao seu marido. Aí os homens fazem, eba! Aí Paulo diz assim: como o corpo do marido não pertence a ele, mas à mulher. Eu gosto como Paulo liberta, e quando o cara pensa que pode correr trecho, ele vai lá e amarra. Mas puxa a corda com a violência que deve dar torcicolo. Então Paulo está chamando, o apóstolo Paulo chama de dívida o ato conjugal, a vida íntima do casal. Quando há repúdio, fica essa hipocrisia religiosa. A gente não é divorciada, que pena que o irmão fulano, né, meu, que não sei nem como é que fica a salvação. Então dentro de casa
repudiados. Conheço casal que em casa não se comunica, mas quando chega na igreja, que para o carro no estacionamento, segura na mãozinha e entra de mão dada os dois. Mas em casa, há 20 anos, não são casal. O nome disso é repúdio. E Jesus está dizendo que o repúdio é pecado, porque ele escraviza. Ele concorda com o divórcio? Não. Por isso que Jesus mesmo diz, no princípio não era assim. Esse não é o plano de Deus. Não era isso que Deus planejava. Não é isso que Deus pretende. Deus não pretende que o casamento termine em divórcio. Mas Deus também não pretende que para não terminar em divórcio, você se torne escravo de ninguém. Tem um outro cenário, que aí vem para esculambar. Não, só o piloto, irmão. Obrigado. Ele ou ela, casada, se apaixonou por outra pessoa, desenvolveu um relacionamento lá. Aí, quer saber? Vou divorciar, para eu não permanecer em pecado. Eu divorcio para casar contigo, para eu não permanecer em pecado. Olha bem para mim. O divórcio não legaliza o adultério. O adultério aconteceu. O divórcio agora para não ficar em adultério e a gente ficar junto, continua sendo adultério. Porque a aliança foi ferida. E isso está acontecendo muito nas igrejas. Tentando usar o divórcio como rota de fuga para não ficar no adultério que já está em evidência, já está acontecendo. Se por uma crise que envolve nós dois, eu e tu, o casamento não suportou, trincou, quebrou, sem que haja interferência externa, é uma coisa. Mas quando alguém está sendo o agente catalisador, o adultério já está no cenário. É por isso que Jesus diz, aquele que cobiça também já está cometendo. Me diz que ficou fácil na dispensação da graça. Não ficou. Não ficou. E nós estamos confundindo. E presta atenção, eu tenho uma mente bem leve. A minha mente não é religiosa. Eu estou interpretando a Bíblia para vocês exatamente com o que ela está nos apresentando. Então, alguém que está aqui, ou que está na internet, que está divorciando, porque se apaixonou por outro ou por outra, e para não ficar em adultério, vou divorciar para casar, lamento lhe informar que o divórcio lhe regulariza civilmente. Espiritualmente, não. Até porque eu preciso lembrar para vocês que o casamento jurídico é apenas um contrato entre duas partes que decidem e se comprometem perante o Estado defender e garantir o direito um do outro. Não sei se vocês sabiam, mas casamento no civil no Brasil existe desde 1938. E antes não era casamento?
Porque o casamento, antes de ser jurídico, é espiritual, é social, é emocional e psicológico. O jurídico se resolve na frente de um juiz. É tão fácil resolver que nos Estados Unidos se divorcia por telefone. Liga, comunica. O cara liga do trabalho. Meu nome é fulano, casado com fulana, quero mais. Divorciar, pode dar entrada aí. Fulana está no trabalho, recebe a carta no mesmo dia, comunicando que ela está divorciada. Ela tem X horas para retirar as coisas da casa. Senão a polícia vai lá e tira. Pode variar de um estado para o outro, porque as leis lá são estaduais. Mas é basicamente isso. É comum nos Estados Unidos o cara que está casado, por exemplo, na Califórnia, e resolve separar e quer planejar a separação, compra uma casa em Nova York, onde as leis são mais fáceis de lidar com a situação, para ter domicílio em Nova York e dar entrada no pedido de divórcio por Nova York. Porque é um contrato entre as partes. Mas o assunto aqui não é jurídico. O casamento aqui é espiritual. Está tratando da importância dele e mostra o cuidado que nós devemos ter, e eu já vou encerrar, na lida com o tema. Mas eu espero que tenha ficado aqui pontuado. Jesus condena o adultério, mas deixa claro que ele não é elemento preponderante na manutenção ou não da união conjugal. Ele é pecaminoso, ele destrói, ele compromete a salvação. O que justifica o ato de Moisés ter liberado da carta de divórcio era a dureza de coração. Tem muita gente na igreja, irmão, que tem um coração igual ao piso que eu estou em pé. Não se arrepende, não se humilha, não pede perdão, não coloca as coisas nos eixos, não muda. Jesus condenou o divórcio, fato, mas condenou ainda mais o repúdio, porque ele escraviza e cesseia a liberdade do outro. Está entendido? Aí, só um minutinho, irmã Silvia, irmão Humberto, concluindo a lição que a gente precisa parar. A lição termina mencionando a indissolubilidade do casamento. Ele foi estabelecido para ser indissolúvel? Foi. Dissolve? Sim. Por quê? Porque Deus queria que dissolvesse? Não. Por causa da dureza do coração. Acontece. Não é o plano de Deus, mas ocorre. O que vamos fazer com aqueles que se divorciaram e são da igreja? Vamos excomungar, vamos excluir, vamos destratar. Dureza de coração também? Como igreja, dureza de coração não pode ser a nossa linha de comportamento. Misericórdia é o que a Bíblia ensina para aqueles que seguem a Cristo. E cada um viverá os danos e as consequências das suas decisões, que são inevitáveis. Diga amém. Nós cometemos um erro quando nós lemos a Bíblia como um livro religioso. Não é. É um livro, é uma constituição. É a constituição do cidadão do céu. Fato. Deus sempre revela amor, mas o amor de Deus não é o amor passional, platônico. O amor de Deus é puro, é justo, é perfeito, não é doente. Agora analise.
Eu pego a Bíblia e vou ministrar num culto, num encontro, num seminário, e vou com a minha mentalidade engessada pela religiosidade. Chego lá, faço interpretação religiosa, imprimo um conflito na cabeça de alguém, deixo alguém doido, e um detalhe, me esqueço, que lá na frente eu posso precisar recorrer à lei que eu mesmo estabeleci, porque não foi Deus quem a estabeleceu. Biblicamente, a lei de Deus é basicamente isso aqui. Dá para aprofundar mais? É claro, pode acreditar. Se a gente marcar aqui um seminário de 7 dias só sobre esse assunto aqui, a gente trabalha bonitinho. Bonitinho. Tá? Mas basicamente é isso aqui. Aí no futuro, a irmã estabeleceu uma sentença e cai debaixo da guilhotina que ela mesma criou. Os princípios é que precisam ser observados. Irmãos, eu tenho 32 anos como ministro do Evangelho. Atendo pessoas com muita frequência. E nesses 32 anos eu aconselhei 2 casais divorciarem. 2. Separem. Num dos casos, ela era casada, ele também, se tornaram amantes em relacionamento extraconjugal. Ela tinha alguns outros relacionamentos extraconjugais paralelos àquele, mantendo o casamento. Até que ela decidiu se separar do marido e ele decidiu se separar da esposa para que se casassem. E se casaram. Só que ela tem uma prática de múltiplos adultérios. E ele também estava em adultério, visto que eram casados, se relacionando com uma mulher casada. Mas se casaram. Agora ele descobriu que ela estava traindo ele em múltiplos adultérios. Era mais de um caso. Eu olhei para eles e falei, gente, deixa eu explicar para vocês. A Bíblia traduz isso aí que vocês estão fazendo, chama isso de adultério sobre adultério. Esse casamento de vocês não existe. É só mais um adultério que vocês estão praticando. Qual é a orientação, pastor? Separa. Fica só. Fica só. Ela olhou para ele e falou assim, tá vendo que eu te disse que esse era o conselho que o pastor ia dar? Eu tive um outro caso, que ele estava dormindo com uma arma debaixo da cama, decidido a matá-la durante a noite. Ela descobriu e, com medo de morrer, estava dormindo com uma faca debaixo do travesseiro. E ela me disse, quando ele pegar no sono, que eu perceber que eu não corro o risco de errar no golpe, em vez de ele me matar, pastor, mato eu. Eu disse, vocês querem um conselho? Pois é, mas são da igreja. Quer um conselho? Irmão, para com isso hoje. Vai virar tragédia. Vai virar tragédia. Ou tu pensa que matar só para não divorciar é menos pecado. Aí você comete um pecado e vai para a cadeia, irmão, derramamento de sangue. Esses 2 casos. Nos outros casos, lamentavelmente, quando as pessoas vêm para o gabinete ou vêm para a Secretaria da Família pedir conselho, já vem no óbito. Já vem decidido. Na verdade, em muitos casos, eles querem só um desencargo de consciência. Querem só uma palavra do pastor, do conselheiro, para pacificar a consciência. Que é a bênção. Eu quero a sua bênção para... Já está definido. O ideal é que nós tenhamos na nossa igreja uma equipe de conselheiros habilitada, capacitada,
Eu estou, inclusive, preparando um material para um curso de formação de aconselhamento cristão. Para quê? Para que se trabalhe todas as perspectivas e possibilidades de cura e de restauração. Isto inclui, muitas vezes, por parte de um ou de ambos, um acompanhamento psicológico, terapêutico e até psiquiátrico. Que tem marido que é doido. Tem mulher que o juízo é no pé. Então, em alguns casos, precisa de acompanhamento psiquiátrico mesmo. O cara tem um problema. Tem casos que o indivíduo tem um problema. Agora, me deparo com muita frequência com homens e ou mulheres que não admitem um acompanhamento profissional. Eu não sou doido? Por que eu vou para o psicólogo? E muitas vezes o indivíduo tem um problema que vem da formação, dos traumas que trouxe, as doenças emocionais, e está derramando na mulher, está derramando no marido. Tem um caso, um processo nos tribunais dos Estados Unidos agora, de 2 atores muito famosos. Estou falando de um processo de 100 milhões, 150 milhões de dólares. Que a confusão toda é porque ela acusou ele de agressão e agora ele está provando que, na verdade, ele era vítima de agressão doméstica. E ela chega a dizer assim, vai, fala para todo mundo, você, um americano, um homem branco, rico, diz que você é vítima de violência doméstica. E ele disse, eu sou. Está nos tribunais, o pau está quebrando e tal. Entre outras coisas, ela fez cocô na cama, no lado que ele dorme. E deixou lá e mandou uma foto para ele. Aí quando a juíza perguntou, o que você fez? Ele disse, eu entendi que eu tinha um bom motivo para não ir para casa naquele momento. Então tem pessoas que precisam de acompanhamento profissional. A luta é que quando chega no gabinete do pastor, na sala do aconselhamento, raramente querem ir às últimas consequências para tentar salvar o casamento. Por quê? Porque normalmente cada um tem razão. Em boa parte dos casos, a dureza de coração já está permeando. Então presta atenção numa coisa. O que a igreja pode fazer? Trabalhar com a conscientização de que o divórcio é a certidão de óbito do casamento. Quando é que você emite certidão de óbito de alguém? Quando de fato há uma declaração de morte cerebral. Então deveria ser o último apelo. Enquanto houver possibilidade de respirar por equipamentos, desinfeccionar, tratar a infecção generalizada, recuperar os órgãos vitais, que se trabalhe nessa hipótese. Agora, se chegar no ponto que você percebe que é risco, é inviável, a dureza de coração de um ou de ambos já chegou no nível, é preciso saber que existe um limite de segurança. E esse limite de segurança tem que ser orientado para que ninguém seja posto em risco. Sobretudo lembrar que a briga de um casal afeta psicologicamente os filhos de maneira grave e que vai refletir nos relacionamentos que eles terão. Então, em nome de Jesus, a nossa palavra, como pastor, está percebendo um problema? Não espera o problema virar doença. Procure e pede ajuda. Encontrou um casal em crise? Não julgue. Se você não pode ajudar, conduza alguém
que possa orientar. Então, irmãos, a orientação é que a igreja esteja pronta para receber aqueles que vêm feridos por relacionamentos que se dilaceraram. A igreja precisa estar apta para aconselhar numa reconstrução ou numa retomada, sempre lembrando que, embora a própria Bíblia cria flexibilidade para que não se transforme num ambiente de escravidão, não pode nem deve ser banalizado a situação. E não esquece, se você está vivendo assim, no repúdio, porque você acha que aqui é pecado, acredite, Jesus condena isso aqui muito mais, porque isso aqui escraviza, toma o direito do outro e rouba a liberdade. Todo o ministério de Jesus, incluindo o seu sacrifício, tem como alvo a família. Por isso ele começa fazendo um milagre no seio de uma família. Jesus não poderia ter vindo sem depender de uma família? Sair do deserto? Como Melquisedeque? Sem genealogia? Por que ele veio no ambiente de uma família? Por que Deus não deixa José fugir e Maria se virar sozinha com a gravidez dela? Já que Deus arrumou a gravidez para ela, Deus também arrumaria o refúgio. Porque todo o plano é o resgate da criação. Éden. E isso inevitavelmente aponta para o casal. Tem que terminar, senão o irmão não deixa mais eu dar aula aqui, porque assim, quando eu dou aula eu passo da hora. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Não é uma palavra simples de assimilar, mas a palavra que ele vai falar agora é a próxima, tá? Quando ele diz nem todos podem aceitar essa palavra, mas aqueles a quem é dado, ele não está se referindo a tudo que já foi dito. Ele está se referindo ao que ele vai falar agora. Há eunucos que nasceram assim. Aí, se a gente analisar do ponto de vista biológico, Jesus está falando de pessoas assexuadas, sem desejos sexuais. E aí, quando aplica espiritualmente, ele está falando daqueles que fazem um voto de castidade. Há eunucos que foram feitos tais. Se aplica dentro do ambiente espiritual, Jesus está dizendo: há pessoas que pelo peso do ministério, pelo peso da vocação, pelo peso do relacionamento com Deus, são tornados, atropelam seus próprios desejos em função do serviço. E há eunucos que foram feitos, ou fizeram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então Jesus pega a prática de tornar um homem eunuco, seja aquele que nasceu, ou seja aquele que foi tornado, aplica agora na vida espiritual e diz: há pessoas que por causa do reino de Deus fazem um pacto de castidade e se abstêm para se dedicarem exclusivamente ao reino de Deus. Paulo parece ser um caso, embora se entenda que Paulo certamente fora casado, e alguns estudiosos acreditam que por causa da sua rigorosidade quando ele se converte ao Evangelho, a sua mulher decide não abraçar a causa, até porque Paulo era membro do Sinédrio e uma das regras era que fosse casado. E aí Paulo escreve 1 Coríntios 7 que se o marido incrédulo ou a mulher incrédula consentir em conviver com a mulher, com o homem crente, que conviva, não deixe, não separe,
E ele deixa muito a entender que se o cônjuge decide não conviver por causa da sua fé, que não seja escravizado, mas ele faz um pacto de cumprir a sua missão e pagar esse preço, porque ele se faz eunuco, esse é o entendimento, pelo reino de Deus, pelo serviço de Deus. Amém?